E amém. Vamos lá, eu estou com vontade de pregar. Abra a sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 29. Você pode tomar o seu lugar, por favor. 2 Crônicas 29. Esse texto é um texto muito especial para mim. Foi a última palavra que eu recebi do meu pai em vida. Eu fui visitar meu pai e ele estava bem agitado aquele dia. Ele pegou a Bíblia dele, ele folheava, ele queria me mostrar. E ele achou o texto 2 Crônicas 29, verso de número 11. Eu não posso esquecer desse texto, eu não posso esquecer quem eu sou, não posso esquecer quem ele é para mim. Verso 11 diz assim: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servir e para ser de seus ministros e queimardes incenso. Esse texto é muito precioso porque, além de ser a última palavra que meu pai deixou para mim, de tanta coisa que meu pai me ensinou na jornada com ser homem, uma coisa que ele me ensinou é ser homem, ser macho, cara. Ser macho não é ser viril, é ter palavra. Se você empenhou a palavra com alguém, vá até o fim nela, mano. E ele me ensinou a ser um homem de Deus. Porque tem gente que é homem, mas esquece que você precisa ser um homem de Deus. E ele me ensinou não com pregação, ele me ensinou com a vida dele. Alguns aqui tiveram privilégio, raridade. Quem soube aproveitar o que aquele homem de Deus tinha para transmitir foi muito abençoado. E no início do meu ministério, assim que eu assumi a igreja, eu passei um tempo dedicado à leitura da Bíblia. Eu falei, eu preciso de palavra. Porque o povo vai no domingo, na época o culto era quarta-feira. O povo não vai para ouvir a história do Júnior. O povo não vai para ouvir o que está acontecendo aí fora. Não, eles vão ouvir a palavra de Deus. Você vai sair daqui nessa noite edificado pela palavra de Deus. Você veio essa noite para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que a gente trouxe aqui, ela que vai te sustentar durante todo o decorrer desse mês de maio. É essa palavra que vai te manter de pé essa semana. É essa palavra que vai te sustentar e te alimentar. E você veio aqui para ouvir a palavra. E eu comecei a ler a Bíblia e um dos textos que eu mais li e meditei foi nesse texto. 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, vai falar de um rei que começa a liderança dele, o governo dele com 25 anos de idade. Era um rapaz, um garoto, um menino ainda, muito moço, chamado Ezequias. Ele assume o governo de Judá. O pai dele deixou uma herança terrível. O pai dele chamava Acais. Ele teve um antecedente assim extremamente horrível de não ter nada que ele pudesse olhar para o pai e dissesse assim: eu vou fazer isso igual meu pai. Eu tive um pai maravilhoso, um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de companheiro, um exemplo de amigo. Eu estava algum tempo atrás, um pastor amigo do meu pai, ele tinha uma casa de recuperação em Niterói e a gente levou alguém daqui da igreja não, que estava frequentando a igreja para se recuperar numa casa de recuperação.
Fizemos uma oferta generosa, levantamos mantimento, levantamos roupa, o enxoval da pessoa, shampoo, pasta de dente, tudo isso. Eu levei esse rapaz até lá, é longe daqui, assim, em São Gonçalo, um pouco depois de Niterói, bastante. Deu para andar bastante. Eu fui junto com o pastor. Ele falou: não, Júnior, vamos no meu carro. Eu já conheço a estrada. A casa de recuperação era dentro de um ambiente de comunidade. Ele falou: não, eu conheço lá, é melhor você ir junto comigo. Eu falei: já entendi, pastor. Deixei meu carro, fui junto com ele. O rapaz deu a entrada, fez a triagem na casa de recuperação. E aí eu lembrei, meu pai tinha um terreno na época que ele ganhava uma grana um pouquinho melhor. E pensando em fazer algo para a nossa família, ele comprou um terreno num local perto de praia, lá em Niterói. Pensando assim: eu vou construir algo para minha família. E comprou, mas nunca o projeto da cidade não foi adiante. E o projeto não avançou. E enfim, ele quando converteu, esse pastor estava precisando de um local. E ele deu a escritura do terreno, de frente para uma praia. E esse terreno, eu falei: pastor, eu lembro que meu pai ofertou um terreno para o senhor. E assim, não estou lhe cobrando nada, bem pelo contrário. Falo com muita alegria de saber que meu pai fez a sua oferta, mas foi por aqui, por essa região. Ele: Júnior, vamos comigo. Entrou no carro, falou: tá vendo essa igreja aqui? Essa igreja está aqui por causa do terreno que o teu pai deu. Não era aqui, mas a gente veio para cá implantar uma igreja. Daqui a gente começou esse trabalho. Eu comecei essa igreja aqui. Levantamos essa igreja, colocamos um líder aqui e foi embora. Agora vamos andar um pouquinho mais. Começamos a andar, está vendo aquilo ali? Aquilo ali é uma creche. Aquela creche existe porque eu vim aqui por causa do terreno do teu pai. O terreno do teu pai não deu certo em nada. Mas a gente abriu aquela igreja, essa creche aqui está funcionando também. Tudo por causa do terreno do seu pai. Eu falei: onde fica? Ele me levou num pier. Dá de frente para uma praia muito sucateada, muito ruim. Ele falou: olha, o terreno do teu pai ficava ali onde está aqueles barracos ali. Invadiram, a comunidade invadiu, fizeram isso. E nada do projeto foi adiante aqui. Mas tudo que seu pai fez de ofertar aquele terreno, hoje tem uma igreja, uma creche e a casa de recuperação onde você está deixando o menino. É tudo resultado da oferta do seu pai, Júnior. Falei: caramba, ele já era o meu herói, ele se tornou mais ainda. Ele falou assim: cara, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Seu pai trabalhava na Bolsa de Valores. Meu pai na época trabalhava com ações de Bolsa de Valores. Ele falou: eu deixei um dinheiro com seu pai. Eu falei: Nilson, assim, você entende do assunto? Investe esse dinheiro para mim. E eu dei um valor para o seu pai. Seu pai investiu o valor, só que mudou o governo. E veio um plano. E esse plano confiscou todas as cadernetas de poupança, toda a movimentação financeira da nação, travou, e o meu dinheiro ficou travado também. Mas o seu pai pegou do bolso dele e falou assim: você confiou um valor a mim, e eu como homem eu não posso negar. Aqui, olha o seu valor, eu estou tirando do meu bolso, porque você não pode andar em prejuízo. Se você fez uma aliança comigo, você não pode ter prejuízo nenhum. Eu falei: ele fez isso com o senhor? E o senhor recebeu? Ele falou: ele me obrigou a receber. Eu falei: por que o senhor recebeu, hein? Ele falou: seu pai é um homem, como diz Hebreus, um homem dos quais o mundo não era digno. Eu falei: é verdade. Eu quero falar para você de algo que meu pai me ensinou e sempre sonhou. E esse sonho está dentro do meu coração e eu quero dividir ele com você. Meu pai sempre falava para mim de um avivamento que ele esperava. Ele falava: meu filho, um dia eu vou ver um avivamento. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia estar explodindo de alegria. Ele sempre sentava ali onde o Enzo está sentado. Era aí que o meu velhinho sentava. E se ele estivesse vendo você, se ele estivesse vendo essas meninas dançando, se ele estivesse vendo o Rafael tocando, ele ia chorar o culto inteiro ali. Porque ele ia lembrar: obrigado, Deus, porque as minhas orações foram respondidas. Porque quando ele chegou aqui não tinha nada. Tinha uma casa velha e algumas pessoas, alguns idosos. Ele começou um trabalho, começou uma igreja.
E essa igreja está aqui hoje por causa da memória de um homem que acreditava que um avivamento podia tocar gerações. E eu creio que esse avivamento pode ir além de onde já chegou e pode alcançar muitas outras pessoas. Você crê junto comigo nisso, querido? E o texto diz assim: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para ser seus ministros e queimardes incenso. Quando eu comecei a ler esse texto, eu estava iniciando no ministério, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de desejos no coração, mas ainda precisando amadurecer muito. E esses dias Deus me fez lembrar, sabe, de alguns aspectos, de algumas coisas, que no meio da caminhada a gente vai caminhando e a gente vai, sabe, esquecendo de alguns detalhes, e Deus me fez lembrar de algumas coisas. Eu quero declarar que esse mês de março nós vamos entrar numa jornada, num mergulho, onde nós vamos buscar esse avivamento que Deus tem para revelar e manifestar na nossa vida nesse lugar, em nome de Jesus. Você crê junto comigo nisso? O texto diz assim, versículo de número 1, eu queria que você acompanhasse comigo. Ainda que a versão que está usando aqui seja diferente, até a Copa do Mundo, eles vão conseguir botar a mesma versão que eu uso aqui da Bíblia. Posso ouvir um amém, hein, o pessoal da minha? Amém, Rafael? Ele prometeu que até a Copa ele vai conseguir colocar aí. Então vamos lá, versículo 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Opa, peraí. Mas o pai dele chamava Acais. O pai biológico que gerou Ezequias chamava Acais, um rei que fez tudo que desagradava a Deus. Mas ele foi buscar na árvore genealógica dele. Ele encontrou: eu tive alguém dentro da minha raiz genealógica chamado Davi. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ainda que o meu pai biológico tenha feito tudo que desagradou a Deus, eu tenho motivos para voltar os olhos para Deus e para fazer aquilo que é correto. Eu quero dizer para você, talvez você veio de uma família onde você diz: pastor, eu não tive um pai igual ao senhor, eu não tive uma família igual a sua, eu não tive princípios iguais aos seus. Mas eu quero te dizer, se você olhar para o alto, você vai ver que o teu pai é o teu redentor que vive para todo sempre. Você tem motivos para, a partir de agora, a partir de você, uma nova semente ser plantada. E eu quero declarar que essa semente que você vai plantar, ela vai se perpetuar por gerações e gerações. Eu posso ouvir um amém seu, meu irmão? Olha o que diz o texto, versículo 2: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Verso 3: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Número 1 dessa mensagem, eu quero dizer para você que esse mês nós vamos começar a reparar aquilo que na nossa vida, que porta tem que ser aberta? É a porta do teu coração, é a porta da tua vida espiritual. A gente vai entrar num tempo, nós entraremos num tempo esse mês de maio, onde nós vamos reparar alguns aspectos da nossa vida espiritual que precisam ser reformadas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: mês de maio será um mês de reparação da sua vida espiritual. Diga para outra pessoa aí: o mês de maio será um mês de reparação da sua vida espiritual. Versículo de número 4, você está comigo aqui? Ele trouxe os sacerdotes e os... Quem eram os sacerdotes e os levitas? Escuta, quando a gente começa a falar de reparo, conserto, ajustes, colocar em ordem, a gente sempre vai pensar no outro. Mas o texto diz que Ezequias começa, sabe por onde? Começa sempre pelos líderes. Eu quero dizer, o reparo, os ajustes, a ordem estabelecida de volta vai começar daqui de cima. E quando eu falo daqui de cima, eu sou o número 1 disso. É tempo de reparar as portas do meu coração. É tempo de você reparar a sua vida. Você já viu aquele irmãozinho que ele sempre repara o outro? Pastor, o senhor já viu aquele irmão? Pastor, o senhor já viu aquele outro irmão? Pastor, o senhor já viu aquele outro irmão? Dá vontade de dizer: você já viu você?
E você já viu a tua vida? Você já reparou quanta coisa você precisa mudar? Escuta, quem está num tempo de reparação pessoal, quem está num tempo de renovação espiritual da sua vida espiritual, ele não tem tempo para ficar apontando, é você, é você, é você. Não, ele só tem tempo de olhar para si mesmo e dizer assim como Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, pois os meus olhos viram o rei. Quem está vivendo um tempo de avivamento e renovação espiritual, ele olha para dentro de si e diz: eu preciso de Jesus na minha vida. Você está entendendo isso, querido? Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou na praça oriental, verso 5, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas. E aí o texto diz assim: santificai-vos agora. E depois diz o texto: e santificai a casa do Senhor. Escuta, a casa do Senhor será santificada quando a tua vida for santificada. Eu vou repetir, eu acho necessário falar. A casa de Deus será santificada quando a casa do Júnior for edificada. A casa de Deus será santificada quando a casa do Júnior for santificada. A casa de Deus vai ser reparada quando a casa do Júnior for reparada. A casa de Deus vai passar por um reavivamento quando a casa do Júnior for reavivada. A gente sempre inverte a ordem, Alex. A gente quer o avivamento na casa de Deus para depois tocar em nós. Mas o avivamento que vem para a casa de Deus primeiro passa por mim e por você. E olha o que diz o texto, verso 5. E disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário o quê? A imundícia, a impureza. Escuta, quando esse texto vai falar de imundícia, a mulher, todo mês ela passa por um ciclo. E naquela época não existia industrializado hoje os absorventes. Naquela época as mulheres usavam um pedaço de pano que a Bíblia vai chamar de trapo. Você está entendendo o que Deus estava falando? Ele estava dizendo: aquela imundície tem que ser removida do meio da igreja. Aquela sujeira tem que ser removida. Eu quero dizer que esse mês de maio Deus vai começar a limpar o nosso coração. E automaticamente a igreja vai ser reavivada. O versículo de número 6 diz: porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal. Pastor, o que é prevaricar? Prevaricar no texto original significa agir com infidelidade. Eu quero declarar que toda ação de infidelidade nossa e dos que nos antecederam no passado, a gente precisa hoje colocar um ponto final e resolver isso na nossa vida. Porque o que Deus tem separado para mim, para você, escuta, é algo que eu tenho falado aqui insistentemente. São coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu o coração de homem nenhum. Olhe para mim. Pastor, o que é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração de homem nenhum? É coisa que você não consegue imaginar, é o que Deus tem para você, Jorge. É coisa que você não consegue imaginar e nem ouvir, Manu. É o que Deus vai fazer na sua vida, minha filha. O que Deus tem para fazer na sua vida, Júnior, é coisa que você, talvez no seu maior dos sonhos, você diga: uau, se eu chegar lá naquele lugar. Escuta, o que Deus tem para você é muito além do teu maior sonho que você já teve. E eu quero dizer para você, o que Deus vai fazer na nossa vida como igreja é coisa que, por mais que eu venha sonhar, é muito além dos meus maiores sonhos, é muito além dos teus maiores sonhos. Você entende isso hoje, querido? Ah, pastor, meu sonho era
casar, meu sonho é ter uma família, meu sonho é ter um Fusquinha 67, meu sonho, sabe, é ter aquela casinha de boneca, aleluia. Escuta, Deus é poderoso para realizar esse sonho, mas Deus é poderoso para ir muito além daquilo que você está sonhando. Mas o que eu preciso hoje reparar aqui dentro. Não tem sonho de Deus que se realize se aqui está fora do lugar, se aqui está desajustado, se a minha vida eu estou operando fora daquilo que é plano de Deus para mim. Versículo de número 6. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. E fizeram o quê? Escuta, desviaram, deixaram. Pastor, mas eu estou na igreja, nunca saí da igreja. Escuta, eu estava dentro da igreja, desviado dentro da igreja. Eu estava dentro da igreja, chapando. Eu estava dentro da igreja e quando acabava de tocar, nem o culto eu esperava. Eu acabava de tocar, virava aí, Rafael, guarda minha guitarra para mim, e saía para a noitada. Deus teve muita misericórdia do Júnior. Escuta, não é o fato de estar aqui dentro, é o fato de você estar aqui dentro, mas Jesus está aqui dentro de você. É o fato de você estar aqui dentro, mas a palavra de Deus está aqui dentro de você. Não basta eu estar dentro de um lugar onde Deus está agindo. Escuta, você não fica crente porque você está dentro da igreja. Você não vira um carro porque você dorme na garagem. Qual é a tua essência? Qual é a tua digital? O que você carrega? Sabe o que te move? O que move a sua vida? O que te emociona? O que te toca? O texto diz: porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o rosto do seu tabernáculo e voltaram as costas. Olha o que Ezequias pega de herança: pais que agiram com infidelidade, pais que deixaram o Senhor, Alexandre, desviaram o rosto do templo. O tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava. Em quarto lugar, voltaram as costas para Deus. Quantas vezes a gente volta as costas para Deus quando eu decido fazer a minha própria vontade, quando eu decido escrever aquilo que eu acho que é a minha história. Aí o versículo 7 tem uma chave aqui. Eu quero falar com você a respeito de 4 coisas importantes que Ezequias fez. Número 1, também fecharam as portas do pórtico. Se eu quero experimentar de algo novo de Deus e de um avivamento, um reavivamento de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer: volte a abrir a porta. Abra de novo a porta. Tem porta na tua vida que está trancada. Hoje é noite de você abrir a porta e dizer: eu vou abrir a porta, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar Jesus entrar. Ele vai de novo, sabe, sentar na mesa. Eu vou sentar na mesa com Ele melhor. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Você vai cear comigo e eu vou cear com você. Escuta esse texto. Jesus está falando para uma igreja que estava desviada. Ele diz: olha, eu estou do lado de fora, eu estou batendo na porta aqui do lado de fora. Agora escuta, meu irmão, é tempo de nós como igreja abrirmos a porta e dizer: Jesus, entra e toma o teu lugar. Esteja no centro desse culto, esteja no centro da minha vida, esteja no centro do meu coração. É tempo da gente tirar o homem do centro. É tempo da gente tirar o nosso eu do centro. Porque eu sou assim, porque eu faço desse jeito, porque eu quero assim. Escuta, é tempo da gente dizer: Jesus, toma o primeiro lugar. Toma o centro da minha vida hoje. Segunda coisa, o texto diz: também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Apagar as lâmpadas significa, sabe o que? Dentro do templo existia um utensílio que nós chamamos como candelabro. Os judeus vão chamar esse utensílio de menorá. É uma haste de 6 braços,
oca por dentro, onde se coloca azeite, nas pontas existem pavis. A haste do meio representa o Espírito de Deus. E aquelas 6 lâmpadas ficam acesas. E aquilo representa a revelação de Deus na nossa vida. Quando se apagam as lâmpadas, está dizendo, sabe o que? Eu não ando mais sobre a revelação de Deus. Eu ando segundo a minha própria revelação. Eu ando segundo o meu próprio entendimento. Porque a nossa geração está se perdida. Porque a gente tem andado segundo o nosso próprio entendimento. Eu tenho andado segundo aquilo que eu mesmo penso. Não, é certo fazer isso. Eu vou fazer isso. Escuta, é tempo da gente acender a lâmpada outra vez. Olhe para o seu vizinho e diz assim: é tempo de você acender a lâmpada de Deus outra vez na sua vida. É tempo da gente andar pela revelação de Deus outra vez. Pastor, o senhor está falando da revelação. Vai ter então culto das 3 da tarde, terça-feira? Não! Escuta, existem algumas coisas que são qualquer outra coisa, menos revelação de Deus. Eu não estou dizendo dos assim diz o Senhor que existe por aí. Pastor, o senhor é contra isso? É lógico que não. Quando Deus fala, eu paro para ouvir. Agora, quando existem revelações, a Bíblia diz para que eu julgue não o profeta, mas a profecia. Então, quando alguém fala, olha, assim diz o Senhor, eu ouço, respeito, mas eu julgo a profecia. E quando eu estou falando de revelação, eu não estou dizendo desse costume que a igreja foi estabelecendo, mas eu estou falando da maior revelação que existe, que as Escrituras Sagradas é Cristo em nós, a esperança da glória. Escuta, a lâmpada de Deus não pode se apagar na sua vida. A revelação da palavra de Deus não pode se apagar da tua vida. A palavra de Deus precisa ser, sabe, o caminho que vai. A Bíblia diz assim no Salmo 119, eu não lembro agora o versículo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escuta, meu irmão, você quer ser bem sucedido na tua vida? Observe a palavra de Deus, ande pela revelação das Escrituras Sagradas. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Escuta, esse mês será um mês onde a gente vai abrir portas. Será um mês, Eduardo, onde a gente vai precisar produzir azeite, colocar azeite de novo nas lamparinas, colocar azeite de novo na menorá e acender de novo o pavio, irmão. É mês da gente acender de novo, irmã Deta, sabe, o pavio da revelação. Para quê? Para que você, mãe, e os teus filhos não andem na escuridão. Tem filho que está andando na escuridão, sabe por quê? Está faltando os pais trazerem luz. Vem cá, filho, senta aqui. Isso aqui eu acho que não é bom para você. Abre a Bíblia, vamos ler aqui. Escuta, a última lição que meu pai deu aqui, ó. Eu estava vivendo um tempo, sabe, que outras coisas estavam me atraindo. E ele sem falar, ele não conseguia nem mais falar. Ele nervoso, pegou a Bíblia, folheou. Senta aqui, filho. Apontou o dedo. Eu falei, o que foi? Ele disse, é para você. Quando eu li, irmão, penso uma pancada na lata. Penso uma tapa bem dada. Pensa aquela tapa que você chega a dar uma rodada de tão pesada que foi. Filho meu, não seja negligente, pois o Senhor te escolheu. Era como se meu pai estivesse me dando uma lição de 10 horas. Ele só disse, apontou e disse, isso aqui é para você. E na hora caiu a ficha. Deus não me escolheu para aquilo que os meus olhos estão voltados. Deus me escolheu para eu ser ministro dele e queimar incenso na presença dele. Escuta, pais, quantos pais tem aqui? Você precisa acender a lâmpada na tua casa. Sacerdote, você precisa acender a lâmpada na sua casa. Chegou o tempo da gente parar de transferir essa responsabilidade. Não, minha esposa faz isso. O papel dela é outro. É seu papel, meu irmão, acender a lâmpada na sua casa. É o seu papel encher a lamparina de azeite, pegar o pavio, sabe, acender o pavio e trazer revelação para a tua família. É esse caminho aqui que a gente vai andar, é essa jornada que a gente vai viver esse mês de maio inteiro. Você está entendendo isso hoje, querido? Pastor, e os filhos?
É tempo de você, filho, ouvir a instrução do teu pai. Filho meu, não seja negligente. Porque quando tem revelação, você só anda na escuridão se você for negligente com os ensinos. E eu quero dizer hoje, escuta, não me entenda mal, mas eu quero dizer hoje, como pai espiritual dessa casa, tem revelação nesse lugar aqui. Você só anda na escuridão se você quiser andar na escuridão. Porque enquanto eu andar dentro das Escrituras, enquanto eu viver os princípios de Deus, eu não vou deixar de acender a lâmpada de Deus todos os cultos nesse lugar, para que você saiba, é o caminho que o pastor está acendendo, o caminho está iluminado, é por aqui que a gente tem que andar. Terceiro lugar, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram. Escuta, a figura do incenso na Bíblia está relacionado, Vívia, à oração. Tinha que ter incensário dentro do templo, porque o sacerdote pegava, deixa eu representar com essa botija aqui. Ele pegava o incensário, ele colocava o incenso num altar que tinha chamado altar de incenso. Ali tinha um fogo que vinha de lá do outro altar, chamado altar do holocausto. O sacerdote pegava daquele fogo e punha fogo no seu incensário que estava cheio de incenso. E ele começava a balançar até que todo o ambiente fosse tomado de fumaça. A Bíblia vai dizer, eu não lembro agora o endereço, mas que diz que o incenso da igreja é a oração dos crentes que vai subindo diante do Senhor. Escuta, apagar o incenso significa não tem mais oração, não tem mais súplica, não tem mais clamor, não tem mais joelhos que se dobram, tem apenas mãos que se apressam para trabalhar, tem apenas atividades. E a igreja, as atividades dela são precedidas por um tempo de oração. Você está entendendo isso, meu irmão? Eu vou fazer um negócio, ore antes. Eu vou assinar um contrato, ore antes. Eu vou me dar em relacionamento, ore antes, em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu estou falando aqui, porque eu sou vítima de fazer no ativismo. Já falei uma vez aqui, a gente tinha um carro, um Siena, e um santo homem de Deus aqui falou: pastor, o kit gás do meu carro eu vou vender, o carro, eu vou tirar o kit gás, o senhor fica para o senhor, põe no seu carro. Aproveita que está virando o ano, faz logo a homologação, ano que vem o senhor vai pagar menos o IPVA. Eu falei, uau, que ideia. Obrigado, irmão. Beijei o Salim, muito bom. Fui para casa, falei, Cristiane, ganhamos um kit gás. Arrumei um cara aí para instalar metade do preço dos outros. Ela falou, não é melhor a gente orar? Aí o Bocó aqui, o Zé Mané das Quantas, que orar, Cristiane? Olha que oportunidade, tem que avançar. Aí essa santa mulher jogou nos meus peitos e falou assim, você é o sacerdote da casa, você sabe o que é melhor para a gente. Para que ela foi falar aquilo? O Zé Mané foi lá, fez o negócio com o cara, paguei, até hoje não me deu papel para homologar. Furou o carro de forma errada, o kit gás nunca funcionou. E aí o Bocó foi lá de novo, deu errado, amor. Aí o que você acha que ela falou? Não, ela é uma mulher espiritual, graças a Deus, aleluia. Se ela falasse, eu te disse, irmão, não ia ser bom, não ia ser bom. Ela disse assim, era para a gente ter orado, mas você decidiu outra coisa. Agora vamos pagar o preço que a gente tem que pagar. Virou o ano, o carro não homologou,
Eu tive que levar numa convertedora, o cara me cobrou para tirar o kit gás, instalar de novo da forma correta. Eu paguei 3 instalações. Eu nunca mais esqueci aquilo. Porque o radar falou assim, vamos orar. Aí o mané apagou as lâmpadas todas. Falou, não precisa de oração, tem que ter ação agora. Escuta, não faz nada com lâmpada apagada não, irmão. Você pode olhar para o seu vizinho aí e falar assim, acende a luz hoje. Eu vou até beber uma água, fala para os outros 3 aí, fala assim, acende a luz, irmão. Acende a luz, Ângelo. Ó, acende a luz, irmão. Número 1. Você quer experimentar algo poderoso esse mês de maio? É tempo da gente abrir as portas e dizer, Jesus entra e governa. Número 2, é tempo da gente acender a lâmpada de novo. Eu vou andar pela revelação. Número 3, é tempo de voltar a ter oração dentro da sua casa. Ah, pastor, então vamos fazer um culto de oração na igreja? Escuta, não se trata de fazer um culto de oração na igreja. Se trata de você exercer a revelação de Deus através da oração, queimando incenso na sua casa. Eu estou pregando para mim, não estou pregando só para você. Eu como pai, eu preciso reunir minha família e falar, vamos orar. A gente tem um mês aqui pela frente, a gente tem desafios financeiros, a gente tem desafios nisso. As meninas que vão para a escola, vocês têm desafio na escola, na faculdade. Dentro da nossa casa, nós temos desafios ministeriais. A gente tem as nossas atividades como igreja, então vamos nos reunir aqui para a gente orar ao Senhor. Eu estou pregando para mim hoje, não estou pregando só para você. Volta a queimar incenso, irmão. Que tem incenso lá na sua casa. Porque às vezes a gente tem tudo. A gente tem série, Netflix. E às vezes a gente até tropeça, que a gente sabota a gente mesmo. Não, pastor, mas eu só estou vendo The Chosen. Fui até no cinema, a última ceia. Escuta, você pode ver só filme evangélico de Jesus, mas se não tem oração, não tem incenso queimando na tua casa. E aonde tem um altar que tem incenso queimando, as nossas orações vão subindo diante do Senhor. E como resposta, a gente tem milagres de Deus acontecendo em nome de Jesus. 4º e último lugar. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários de Deus de Israel. Último lugar. É tempo nesse mês de maio da gente abrir as portas. É tempo no mês de maio da gente voltar a andar pela revelação da palavra. É tempo da gente voltar a orar. Mas é tempo da gente voltar também a sacrificar ao Senhor. Pastor, o que é sacrifício? O senhor vai falar de oferta? Não. A oferta que Deus quer receber é o meu louvor e a minha adoração e a sua. Tem que ter adoração outra vez. Agora talvez você pense de uma forma muito errada, dizendo, pastor, adoração é a gente ficar cantando o dia todo. Tem um monte de música que não tem nada a ver com adoração. Um monte de música que talvez você ouça que não tem nada de adoração. Adoração é a gente colocar Jesus no centro. Quando Ele está no centro e eu digo, Jesus, Tu é o centro disso, eu estou adorando a Ele. O que está no centro da sua vida é aquilo que você adora. Ah, minha carreira está no centro. É o seu objeto de adoração. Ah, minha esposa está no centro. Eu amo a Cristiane, mas ela não está no centro. Ela está no centro. Ela me ama. Essa mulher é apaixonada por mim, irmão. Ela é doida de amor por mim. Devil, velho.
Escuta, mas eu não estou no centro da vida dela. Jesus é o centro da vida dela. Porque se o Júnior for o centro da vida dela, ela está roubada, irmão. Se o Júnior estiver no centro da vida dela, vai dar tudo errado para ela. Mas Jesus está no centro, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, ou seja, Jesus tem que estar no centro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu chamo isso de adorar a Jesus. Jesus, tu está no centro da minha carreira profissional. Jesus, o Senhor está no centro da minha família. Jesus, o Senhor está no centro da minha vida financeira. Olha, eu tenho oportunidade de ganhar dinheiro aqui ou ali, mas Jesus está no centro. Você está entendendo isso? Número 1, é tempo de você abrir as portas. Número 2, é tempo de você acender a lâmpada outra vez. Número 3, é tempo do altar ter oração de novo. Número 4, é tempo de outra vez a gente convidar Jesus e dizer: o altar está preparado, só vem e toma o teu lugar, Jesus.